A idade de nosso planeta é de 4,54 bilhões de anos. Parece que nada pode nos surpreender, nós, humanos modernos. No entanto, acontece que existem muitos eventos na Terra cuja natureza permanece inexplorada até os dias de hoje. Neste vídeo, você se familiarizará com os fenômenos mais inexplicáveis e impressionantes mistérios antigos que provavelmente você nunca ouviu falar. Aproveite essas revelações exclusivas. Mas antes, você consegue ajudar nosso canal deixando o seu like? Com isso você também ajuda outras pessoas e transborda conhecimento para outras vidas. Já aproveita e se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma descoberta que vamos revelar aqui para você. Nas densas florestas da Amazônia. Civilização desconhecida na floresta amazônica. Existe uma grande colina chamada Monta Grande. Antes, ninguém sequer poderia sugerir que a maior descoberta do século XXI estava escondida sob ela. Em 2010, vários agricultores descobriram acidentalmente baixos relevos de pedra e fragmentos de cerâmica. Ao saber disso, os cientistas imediatamente iniciaram escavações na área. Descobriu-se que sob a camada de terra havia uma verdadeira pirâmide pertencente a uma civilização desconhecida até então. A idade da estrutura era de cerca de 3.000 anos. Anteriormente, acreditava-se que o delta do rio Amazonas, que atravessava a América do Sul e estava coberto por selvas intransponíveis, era completamente desabitado. Portanto, a descoberta de 2010 foi genuinamente chocante. As escavações ainda estão em andamento hoje, e o mundo da misteriosa civilização está gradualmente se revelando cada vez mais aos cientistas. A pirâmide foi reconstruída várias vezes por pessoas que viveram aqui há mais de 3.000 anos. Ao redor dela, havia casas de moradores e outros edifícios para proteção contra tribos selvagens. Uma parede de pedra com cerca de 2 metros de altura foi construída ao redor do assentamento. No topo da pirâmide havia um lugar de adoração aos deuses, para o qual um caminho em espiral foi traçado por todo o assentamento. Foram encontrados inúmeros caracóis na área, e também foram descobertos restos humanos que estavam cobertos de caracóis após a morte. Segundo os cientistas, a forma em espiral tinha um significado sagrado para a civilização. Além do assentamento, havia uma pequena pirâmide onde as mães levavam seus filhos falecidos. Infelizmente, nenhuma escrita foi encontrada aqui, portanto, os cientistas ainda não conseguem entender como essas pessoas chegaram às florestas da Amazônia e por que desapareceram. Na Áustria, a 200 quilômetros de Viena. O Lago Verde. Você pode entrar em um conto de fadas real, tudo graças a um fenômeno natural único chamado Lago Verde, ou Grüner See. Este lugar tem permanecido um dos parques mais populares do mundo entre os turistas por muitos anos. Mas qual é o fenômeno do Lago Verde? O Grüner See é um vale aos pés das montanhas Oitauern. Aqui está um parque pitoresco com lugares de descanso. No entanto, com a chegada do calor, a paisagem no vale muda e o território do parque fica completamente submerso sob a água. Esse fenômeno incomum ocorre devido ao derretimento da neve nos Alpes. A neve derretida flui para o parque, formando o Lago Grüner. A profundidade máxima do reservatório natural em junho chega a 12 metros. Durante esse período, mergulhadores turistas vêm ao parque para caminhar debaixo d'água pelo pitoresco parque, relaxar sentados em bancos e se sentir como habitantes da Antártida. A água neste lago é tão cristalina que a visibilidade sob ela pode chegar a 100 metros. A temperatura da água no Lago Verde varia de 4 a 8 graus Celsius. Admitidamente, o Grüner See pode ser considerado justamente o lugar mais mágico em nosso planeta. O relâmpago Catatumbo. Um fenômeno aterrorizante que demonstra o poder da natureza ocorre consistentemente onde o rio Catatumbo se junta ao Lago Maracaibo na Venezuela. Mais de 250 raios por quilômetro quadrado atingem essa área anualmente, totalizando quase 1 milhão de descargas no total. O pico da frequência de raios ocorre das 19 horas às 4 horas, com até 30 raios por minuto. O comprimento de uma descarga pode atingir 1 quilômetro. Surpreendentemente, apesar de tanta frequência, os raios são quase inaudíveis. No entanto, esse fenômeno natural pode ser visto a uma distância de cerca de 400 quilômetros, daí o nome de Farol Catatumbo para os raios sobre o lago. Em sua época, as descargas celestiais serviram como uma espécie de ponto de referência para os marinheiros. Cientistas consideram este local o maior produtor de ozônio na Terra.
A constante atividade de raios é explicada pelo fato de que os ventos dos Andes provocam tempestades, e a natureza pantanosa da área libera uma grande quantidade de metano na atmosfera, que, ao subir para as nuvens, alimenta as descargas de raios. Em 2010, houve um longo período sem chuva nessa área, durante o qual o fenômeno cessou. No entanto, alguns meses depois, os raios sobre o lago voltaram a brilhar. Rochas sonoras. Na Pensilvânia, existe um lugar incrível e misterioso que atrai milhares de turistas, o Parque das Rochas Sonoras. Aqui, muitas grandes rochas estão localizadas e emitem sons quando são batidas. Turistas se reúnem em grupos neste local e criam música real com batidas alternadas. Este lugar único foi formado há milhões de anos sob a influência das forças naturais. Surpreendentemente, outras rochas próximas às musicais não emitem som, embora pareçam absolutamente idênticas. Outro fato interessante é que as pedras só emitem som quando estão próximas umas das outras. Se você levar uma rocha para longe e bater nela, nada acontecerá. Os cientistas ainda não sabem por que as rochas produzem som, mas sugerem várias explicações para isso. Uma hipótese é que o som surge devido às peculiaridades da estrutura da rocha, enquanto outra é que as rochas contêm minerais que reagem aos impactos. As rochas sonoras mais uma vez provam quantos mistérios e fenômenos inexplicáveis a natureza criou. Uma das obras mais famosas da literatura inglesa foi o romance de ficção científica Um Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle. O livro narra as aventuras do professor Challenger na América do Sul, onde se encontra em um planalto desolado e encontra um dinossauro. Surpreendentemente, o local descrito no romance realmente existe. O protótipo para o planalto foi o Monte Roraima, localizado na junção do Brasil, Guiana e Venezuela. Claro, não há dinossauros vivendo no Monte Roraima, mas existem insetos e plantas endêmicas que não são encontrados em nenhum outro lugar da Terra. O protótipo para os proprietários de escravos no romance foram os magnatas da borracha que mantinham escravos nesta área durante a febre da borracha. Até mesmo a expedição do fictício Dr. Challenger foi inventada com base na expedição real do viajante britânico Harrison Fawcett. O Monte Roraima até parece um mundo perdido, localizado acima das nuvens, com uma altitude de 2.723 metros acima do nível do mar e uma área no topo de 34 km². O Roraima é composto por rochas pré-cambrianas e tem cerca de 2 bilhões de anos. Os rios Amazonas, Orinoco e Essequibo têm suas origens nas proximidades da montanha. O topo do Roraima está sempre oculto por uma grande nuvem lenticular, e os indígenas da Amazônia acreditam que isso não é em vão. No topo, dizem, está a morada da deusa Cui, que é a mãe de todas as coisas vivas. Ela se esconde dos olhos humanos com uma grande nuvem. No entanto, é claro que isso é apenas uma lenda, e agora existem muitas ascensões acessíveis a esta montanha a partir do lado da Venezuela. A Caverna Única de Moville. Existem poucos lugares onde os pés humanos não pisaram por milhões de anos, e um desses lugares é a Caverna de Moville, localizada na Romênia. A Caverna de Moville foi descoberta em 1986, mas a primeira pesquisa dentro da caverna só começou 4 anos depois. Nesse ponto, os cientistas perceberam que tinham descoberto um dos lugares mais únicos do nosso planeta, com um ecossistema que não tem paralelos na Terra. Acredita-se que a Moville tenha cerca de 5 milhões de anos. Sua atmosfera interna é completamente diferente do ambiente externo. Os níveis de oxigênio lá representam cerca de 7 a 10%, enquanto o nível de dióxido de carbono é incrivelmente alto, atingindo 2,5%. A caverna também contém entre 1 e 2% de metano. Há uma concentração muito alta de sulfeto de hidrogênio e amônia no interior. Em outras palavras, pareceria impossível para a vida existir aqui, mas, como se constatou, ela existe. Dentro da caverna de Moville, os cientistas descobriram 33 espécies totalmente novas de sanguessugas, aranhas, escorpiões e outros animais e insetos endêmicos. Todos eles vivem exclusivamente dentro da caverna e em nenhum outro lugar do planeta. A caverna de Moville é única devido ao seu isolamento incrivelmente longo do ambiente externo, portanto, os cientistas tomaram todas as medidas para preservar seu ecossistema interno em sua forma original. A entrada da caverna é hermeticamente selada, e não mais do que 3 pesquisadores são permitidos para estudos científicos, e eles devem sempre estar em trajes de proteção especiais. No estado de Minnesota, perto do Lago Superior. O mistério da Cachoeira Caldeirão do Diabo. Perto do Lago Superior, no estado de Minnesota, encontra-se uma das criações mais misteriosas da natureza, uma cachoeira chamada Caldeirão do Diabo.
Ela recebeu esse nome por um motivo, pois realmente parece, à primeira vista, que a água cai em uma gigantesca chaleira sem fundo e desaparece ali. O rio Brulé flui para o lago superior vindo do noroeste, e a diferença de altitude aqui é de mais de 200 metros, criando várias cachoeiras ao longo de seu percurso, uma das quais é o Caldeirão do Diabo. Esta cachoeira única está localizada em uma grande laje rochosa que divide o fluxo do rio em dois. Uma corrente de água transborda da rocha para a bacia abaixo, enquanto a outra flui para um buraco na rocha, aparentemente desaparecendo no nada. Os cientistas estudam essa cachoeira há muito tempo, chegando a lançar objetos na água para ver onde eles acabariam, mas os objetos desaparecem com a água, como se caíssem em um abismo. Os pesquisadores até adicionaram corante à água, mas isso também não ajudou. Houve muitas tentativas de desvendar o mistério da cachoeira. Alguns acreditavam que a água da cachoeira retornava ao rio Mississippi, enquanto outros supunham que o fluxo de água se dirigia por um túnel subterrâneo até o lago superior. Entre os americanos, até existia uma lenda de que dentro do Caldeirão do Diabo havia um buraco negro ou até mesmo uma passagem para o inferno. Em 2017, graças ao hidrólogo de Minnesota, Jeff Green, o mistério da cachoeira foi finalmente resolvido. Os cientistas mediram o fluxo do rio acima da cachoeira e, em seguida, a uma distância significativa abaixo, o volume de água era o mesmo. Isso significa que a água que cai na fenda de pedra se reconecta com o segundo fluxo ajusante. No entanto, os cientistas agora precisam descobrir como isso acontece. Se você deixar seu like, você atrairá um sucesso poderoso pelos próximos 2 anos. Se você se inscrever e ativar o sininho, a prosperidade chegará em sua casa ainda esse mês. O Lago Bié. O Lago Bié é um dos corpos de água artificiais mais bonitos do mundo. Ele está localizado aos pés do vulcão ativo Tokachi, na ilha de Hokkaido, no Japão. O lago é famoso por sua cor azul incrivelmente mágica, que pode mudar dependendo das condições climáticas e da perspectiva do observador. O Lago Bié foi criado em 1989 para proteger a população de deslizamentos de terra e da erupção do vulcão Tokachi. Uma barragem foi construída, e como resultado, a água que descia das montanhas começou a inundar a floresta próxima. O lago, com troncos de árvores que se estendem da água azul até o céu, começou a encantar os japoneses e turistas com sua beleza. Uma foto do Lago Bié até foi usada pela Apple no sistema operacional o X Mountain Lion. A cor do lago e sua mudança de azul para esmeralda tem sido objeto de debates científicos, mas, por enquanto, esse mistério permanece sem solução. Existem apenas algumas suposições. De acordo com uma delas, a água adquire essas cores fantásticas quando águas termais ricas em hidróxido de alumínio se misturam. Como resultado, a água começa a refletir a luz e adquire visualmente uma cor única. No Cazaquistão, a 200 km de Aráus. A ilha de Barsakelmes. Existe um trecho chamado Barsakelmes que, em tempos passados, era uma ilha nos anos 1920. Naquela época, esquilos da terra eram criados aqui, e algumas décadas depois, a ilha tornou-se uma reserva nacional. No entanto, devido a problemas naturais e antropogênicos, o lago Aral secou consideravelmente, e Barsakelmes transformou-se em uma área deserta onde ninguém vive. Barsakelmes se traduz do cazaque como "se você vai, não voltará", e este lugar está à altura desse nome. Muitas lendas foram criadas sobre a ilha, e todas estão relacionadas ao misticismo. A principal lenda afirma que as pessoas desaparecem neste local e ficam perdidas no tempo. Primeiro, o guardião do território da reserva desapareceu, e depois uma expedição inteira sumiu. Durante 3 meses, as pessoas foram procuradas, mas ao retornarem para casa por conta própria, alegaram ter estado na ilha por apenas 3 dias. Existem muitas histórias semelhantes sobre a distorção do fluxo normal do tempo entre os residentes locais. Especialistas em fenômenos anômalos sugerem que esses eventos estão relacionados à localização de Barsakelmes em uma zona de forte geoatividade. Ufólogos acreditam que as frequentes visitas de extraterrestres à ilha são a razão para a distorção do tempo. Os cientistas, por outro lado, sugerem que todos os mistérios em torno de Barsakelmes são inventados, mas, uma vez, este território foi fechado, presumivelmente devido à fábrica de armamentos nas proximidades. Portanto, nenhum de nós pode saber com certeza o que realmente aconteceu lá. A ilha de Silfra, na fenda de Silfra. A ilha da Islândia está localizada na junção das placas litosféricas da Eurásia e da América do Norte. O movimento das placas é um processo constante.
Montanhas são formadas onde elas se encontram e fendas ou rachaduras se formam quando se afastam uma da outra. Na Islândia, as placas litosféricas se afastam cerca de 2 centímetros anualmente. A tensão entre elas é aliviada por meio de terremotos, que ocorrem até 3 vezes por ano aqui. Como resultado do movimento das placas e dos terremotos, foi assim que uma enorme fenda foi formada e recebeu o nome de Fenda de Silfra. Nesta área, as autoridades islandesas criaram um parque nacional onde é possível caminhar em terra firme entre 2 continentes. Os entusiastas do mergulho podem entrar na fenda subaquática e tocar tanto na Europa quanto na América ao mesmo tempo com as mãos. A profundidade máxima na fenda é de 63 metros, e a água do lago é cristalina, com visibilidade superior a 100 metros. A temperatura da água no lago não excede 2 graus Celsius, pois o lago é abastecido com água do maior glaciar da Islândia. A água flui através de poros e lava endurecida, um processo que leva pelo menos 20 anos, o que permite que você beba diretamente da lagoa. O túmulo do antigo governante do Reino Maia. Pakal, o Grande, foi o lendário governante do Reino Maia de Palenque de 615 a 683 d.C. Durante seu reinado, o povo maia floresceu. O rei conseguiu estabilizar a situação econômica e política, o que levou a um grande trabalho de construção na capital, Palenque. Ele ordenou a construção de 6 templos-pirâmides, incluindo o Templo das Inscrições. No final dos anos 1940, Alberto Russell Lillier, líder da expedição arqueológica mexicana do Instituto Nacional de Antropologia e História, decidiu iniciar escavações no território da antiga capital maia, Palenque. Ele estava particularmente interessado no Templo das Inscrições, uma estrutura de 9 níveis com 69 degraus na superfície. O templo incluía uma parte de templo e uma câmara mortuária, com altura total de 24 metros. Durante as longas escavações em 1952, Alberto Russell Lillier descobriu uma das mais valiosas descobertas no México, o túmulo intocado do governante Pakal. Inicialmente, não foi fácil chegar até lá, pois o caminho estava bloqueado por 2 paredes. Quando finalmente conseguiram romper, o arqueólogo encontrou 7 ornamentos de bastões, restos de 5 pessoas que morreram de mortes violentas e uma câmara funerária com 9 esculturas de governantes do submundo. No centro do túmulo estava um enorme sarcófago esculpido em pedra maciça, com cerca de 15 toneladas de peso. Sobre ele, havia uma lápide com as datas de nascimento de Pakal e de seus predecessores. Dentro do sarcófago, havia muitos tesouros feitos de jade. O rosto de Pakal estava coberto com uma máscara de jade com olhos de obsidiana. Cada um dos dedos do governante estava adornado com um anel, e várias contas decoravam seus pulsos e pescoço. Dentro do sarcófago, também havia uma cabeça do Deus Sol feita de jade. O sarcófago de Pakal se tornou uma descoberta muito importante para os cientistas, ajudando a preencher lacunas importantes na história do Reino Maia. Após a erupção do vulcão Kilauea nas Ilhas Havaianas, estranhos fios dourados, que lembravam cabelos humanos, foram encontrados em várias partes delas. O comprimento desses fios poderia chegar a 50 centímetros, e em alguns lugares, eles cobriam completamente o chão. Apesar de sua semelhança com cabelos humanos, esses fios não têm origem biológica. Na verdade, eles são compostos de vidro formado a partir de bolhas de gás na lava que estouraram em sua superfície. Alguns fios eram tão finos que permaneciam quase invisíveis. Devido à sua leveza, eles se espalharam rapidamente pelo vento a longas distâncias, e, portanto, muitas partes das ilhas ficaram completamente ircabeludas. Os locais chamaram esse fenômeno natural de ircabelos de pele, em homenagem à deusa do fogo, relâmpagos e vulcões, Pele. Essa divindade das Ilhas Havaianas é simultaneamente uma protetora e uma peste, sendo retratada em 2 formas, como uma bela garota de cabelos dourados e como uma velha curvada. Mesmo que os cabelos de pele não façam parte da deusa, é melhor não tocá-los, pois, ao entrarem em contato com a água, tornam-se incrivelmente perigosos e podem causar danos às membranas mucosas e aos órgãos internos de animais e humanos. A Floresta Dançante. Na região de Grar, na língua de corno, existe um lugar notável chamado a Floresta Dançante. Um pequeno trecho de floresta se estende por 800 metros e surpreende pelas formas caprichosas das árvores que crescem ali. Algumas estão simplesmente inclinadas, enquanto outras estão torcidas em anéis. Há uma bela lenda associada a este lugar que explica a curvatura dessas árvores. Segundo a lenda, a língua de corno costumava ser uma ilha habitada pelos pagãos prussianos, que não permitiam que ninguém entrasse em seu território.
No entanto, um dia, uma garota de beleza sobrenatural chamada Predinia, uma cristã, navegou até suas praias. Ela só tinha uma harpa em seu barco, então os prussianos decidiram fazer uma exceção para ela. O príncipe local, Barzy, ficou cativado pela beleza da jovem e decidiu se casar com ela, mas a garota disse que só concordaria com isso se o príncipe adotasse o cristianismo. Barzy pediu a Predinia que provasse que seu Deus existe. Então, a jovem entrou na floresta e começou a tocar uma melodia mágica em sua harpa, fazendo com que as árvores começassem a dançar. Assim que a jovem parou de tocar, as árvores congelaram em sua dança inacabada. Essa lenda, claro, é bonita, mas os cientistas têm explicações científicas para essa anomalia. De acordo com alguns deles, as árvores assumiram essas posições estranhas devido ao solo instável e aos ventos fortes do mar. De acordo com outra versão, as formas caprichosas poderiam ter se formado devido às lagartas da mariposa brotadora, que comem o topo das árvores, fazendo com que elas emitam brotos laterais que, com o tempo, se tornam o tronco principal. A floresta dançante é considerada, com razão, um dos lugares únicos em nosso país. Boulder Bank. Uma das formações mais incríveis do mundo está localizada em Nelson, Nova Zelândia. Uma base rochosa composta de granodiorito se estende por 13 quilômetros. Ao olhar para este lugar, parece que se trata de um banco de areia artificialmente criado, mas toda essa beleza foi formada pelas forças da natureza. A natureza exata da formação desse relevo permanece desconhecida até hoje. No entanto, a principal hipótese para a formação do banco de Boulder é considerada a deriva costeira, um processo natural em que o vento ao longo da costa transporta depósitos de várias rochas. No entanto, essa hipótese é contestada. O fato é que na Baía de Tasman, a força e a quantidade de ondas são insuficientes para mover grandes pedras. Em 1862, um farol foi instalado neste local, que continua sendo um marco importante para os marinheiros até hoje. O Banco de Boulder permanece como um dos quebra-mares mais surpreendentes do mundo, criados pela própria natureza. Obrigado. Em 1981, os moradores do povoado norueguês de Isdalen ficaram alarmados com a luz não identificada sobre o vale. As luzes tinham cores diferentes, algumas pairavam no céu enquanto outras corriam em alta velocidade e desapareciam. Naturalmente, cientistas ficaram interessados nesse fenômeno incomum. Em 1983, vários grupos de cientistas noruegueses e suíços chegaram ao Vale de Isdalen, incluindo até ufólogos. Infelizmente, apesar do grande número de pesquisadores, a natureza das luzes não foi determinada, mas os cientistas têm várias teorias sobre isso. Com o uso de equipamentos especiais, foi descoberto que, assim que as luzes apareciam no céu, a radiação eletromagnética no vale aumentava e, em alguns casos, isso era acompanhado por um leve aumento no fundo de radiação. Além disso, cientistas conseguiram encontrar conexões entre o surgimento das luzes e a atividade solar, as estações do ano e a hora do dia. As luzes mais frequentemente apareciam durante tempestades magnéticas, das 4 da tarde às 2 da manhã, e no inverno. Essas informações permitiram aos cientistas provar que as luzes de Isdalen não são OVNIs, mas um fenômeno natural. As características únicas do próprio vale desempenham um papel importante na formação das luzes misteriosas. O rio Eia flui aqui, cuja margem esquerda é composta de rochas contendo cobre, enquanto a margem direita contém zinco. Ácidos sulfúricos foram encontrados no próprio rio. Devido a essas características únicas do vale, as luzes podem ser aglomerados de plasma frio, ou seja, gás eletricamente carregado. Algo semelhante é observado durante tempestades elétricas intensas na atmosfera. Outra razão para a formação das luzes poderia ser reações eletroquímicas no ar, causando poeira e a presença de radônio. Até hoje, os cientistas ainda estão no processo de explicar o que está acontecendo no vale, mas mesmo que esse mistério nunca seja resolvido, as luzes de Isdalen permanecerão para sempre como um dos fenômenos naturais mais belos. A Ilha do Sem Retorno no Quênia. A ilha de Mvitone, com uma área de 55 km², está localizada no Lago Rudolph, no Quênia. Seu mistério está relacionado ao desaparecimento inexplicável de pessoas neste local. Não muito longe da ilha, vive a tribo Turkana, que em sua língua chama Adir a ilha da qual não se pode retornar. As pessoas evitam este lugar misterioso e o consideram amaldiçoado. Pode-se pensar que isso seja apenas uma lenda, mas os fatos falam por si. Muitas descobertas significativas para a arqueologia e antropologia foram encontradas no território do lago, incluindo restos humanos com cerca de 4 milhões de anos.
Portanto, as redondezas do lago sempre atraíram cientistas. Em 1935, uma expedição britânica liderada por Vivian Fuchs conduziu trabalhos científicos na área. Fuchs, apesar das assustadoras lendas que conhecia, decidiu explorar a ilha e enviou 2 cientistas, Martin Schäflus e Bill Disson, para lá. Ele pediu que eles acendessem suas lanternas todas as noites para garantir sua segurança. Nos primeiros dias, os 2 cientistas seguiram as instruções, mas um dia Fuchs não viu a luz e soou o alarme. Infelizmente, mesmo após buscas detalhadas na ilha, não foram encontrados vestígios de Schäflus e Disson. Os 2 cientistas desapareceram para sempre. Vários anos após o incidente, várias famílias da tribo Elmolo se estabeleceram na ilha de Invitone. Claro, eles também tinham ouvido histórias sobre o lugar, mas aparentemente decidiram correr o risco. Por um tempo, nada aconteceu, as pessoas construíram cabanas e viveram pacificamente. No entanto, mais tarde, descobriu-se que todas essas famílias também desapareceram. Agora, apenas as cabanas permanecem na ilha, e ninguém mais deseja viver lá. Mesmo os turistas preferem admirar a ilha de seus barcos. Para ajudar nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu valioso like também e até a próxima.